A paz do Senhor, vamos fazer mais um vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas dos irmãos. O irmão pergunta se ele pode tomar uma taça de vinho nas festas de final de ano. Bom, vamos começar pela visão da Igreja Bola de Neve. Se você é líder dessa igreja, você não pode tomar nenhuma taça de vinho. Por quê? Porque a nossa visão é essa. Os líderes dessa igreja, eles têm que ser exemplo para os membros. E para não escandalizar ninguém, principalmente porque nós temos um ministério que trata com dependência química, explicando em poucas palavras, eu nunca tive problema com dependência química, mas o irmão, que é novo na fé, teve problema com dependência química e está ali lutando contra o vício. De repente ele vê um líder da Igreja Bola de Neve tomando uma taça de vinho. Para mim, que nunca teve dependência química, não tem problema tomar uma taça de vinho. Mas para ele, que teve dependência química, para ele vai ser um problema. Porque a taça de vinho vai abrir uma porta para outros males. Talvez uso de droga, volta para aquela vida que ele praticava antes. Então nós, como líderes e como exemplo, não bebemos nenhum tipo de bebida alcoólica. Como diz o nosso querido apóstolo, nem bombom com licor, líder da Igreja Bola de Neve, come. Agora vamos à Bíblia. Primeiro texto que eu quero ler. Efésios, aqui capítulo 5, versículo 17. Diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o conselho dele é que você não se embriague de vinho. Outra coisa, quem tem a vida cheia do Espírito Santo, já está cheio de paz, de alegria, de tudo que é bom. Então você não precisa preencher o seu vazio com qualquer outro tipo de coisa, porque você já está pleno, você já está satisfeito no Senhor. Você não precisa. As pessoas que tomam vinho, elas precisam de uma falsa alegria, algo para preencher o seu vazio. Por isso que eles vão buscar na droga e na bebida. Quem tem o Espírito Santo já está cheio de alegria, de plenitude, de paz, de alegria, de amor do Senhor. Não há necessidade de tomar vinho. O que mais que a gente pode ler de texto aqui? A gente pode ler o texto aqui em 1 aos Coríntios, que o apóstolo Paulo fala o seguinte, eu vou resumir aqui, versículo 31. Por quê? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, se você tomar uma taça de vinho, você vai estar escandalizando, porque as pessoas do mundo, elas podem tomar vinho, porque não escandalizam ninguém, porque elas estão fazendo aquilo que faz parte do mundo. A Bíblia fala que amigo de Deus, inimigo do mundo, amigo do mundo, inimigo de Deus. As pessoas que não têm o Espírito, elas não escandalizam quando elas bebem ou quando elas usam droga, mas a pessoa que tem o selo de Jesus Cristo, que tem a marca do Espírito, elas vão escandalizar as pessoas, porque nós servimos de luz e de caminho. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós estamos aqui para ser exemplo. Outro texto que a gente pode ler aqui, diz o seguinte, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Pelo que se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O que acontecia? Nos tempos antigos, as carnes que vendiam no mercado, normalmente elas vinham dos templos pagãos, eram oferecidas aos ídolos, e depois os sacerdotes daqueles ídolos, a sobra daquela carne, eles vendiam nos mercados. Então Paulo está falando assim, se for para escandalizar meu irmão, nem a carne eu vou comer, quanto mais a bebida. Outro texto que a gente pode ler aqui, que fala mais ou menos a mesma coisa, em Romanos, capítulo 15, diz assim, capítulo 14, desculpa, versículo 15, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não faças perecer por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu, não seja blasfemado o vosso bem,
Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para edificação uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer com escândalo. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outra coisa que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha para em ti mesmo, diante de Deus. E bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém? O apóstolo Paulo está falando aqui que beber vinho ou comer carne com escândalo é pecado. Amém? O último ponto que eu quero colocar é, como ministro de libertação, se você procurar conhecer um pouquinho mais das religiões afro, existem umas entidades na religião afro chamadas Exus e Pombagiras. São entidades malignas, demônios, entidades que eles falam que é da esquerda. Amém? Quando essas entidades se manifestam, a primeira coisa que a Pombagira quer, ela quer tomar champanhe e quer tomar cerveja. A primeira coisa que o Exu quer, ele quer tomar pinga, ele quer tomar álcool. Amém? Se bebida alimenta demônios, eu pergunto para você, você vai querer colocar algo que alimenta demônios no templo do Espírito Santo? Então, meu conselho como pastor, não beba álcool. Amém? Uma outra questão que eu quero colocar aqui, um outro ponto. Outro dia perguntaram para mim se fumar maconha era pecado. Amém? É porque não tem na Bíblia, o cara falou. O argumento dele foi que a maconha é natural, foi criada por Deus. E eu quero deixar claro para você que existe na Bíblia, sim, algo contra qualquer tipo de droga. Ela está aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim, ó: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todo mentiroso, a sua parte será no lago que arde de fogo, com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. A palavra feiticeiros, que está nessa listinha boa aqui, ó, a palavra feiticeiros é farmacóis. Farmacóis. Os feiticeiros eram os farmacóis. A palavra fármaco foi usada aí pela indústria farmacêutica para as poções, para os medicamentos. Mas a pessoa que faz uso de alguma substância que altere a sua consciência, ele é considerado um farmacóis, um feiticeiro, e a Bíblia fala que sua parte será no lago de fogo e de enxofre. Isso diz o texto bíblico, não é o pastor Enzo, é a palavra do Senhor. Amém? Então fica aí esse vídeo, espero que possa edificar a tua vida, edificar o teu lar, que seja bênção para você e que Deus te livre de todo tipo de droga, de álcool, porque isso é um caminho para destruição e um caminho que leva a gente para o inferno, segundo o que o texto e a palavra santa do Senhor nos deixa claro aqui. Qualquer dúvida, escreva para pr.enzo@icloud.com. Vou repetir, pr.enzo@icloud.com. Perguntas que você tem dificuldade, dúvidas que você tem, pode escrever que nos vídeos eu vou estar esclarecendo aqui para vocês. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.